Queridos irmãos e irmãs, graça e paz, aqui estamos mais uma vez, fechando a semana e também a nossa série de estudos sobre a mordomia cristã, a mordomia bíblica, né? Vimos vários assuntos e nos últimos dias falamos sobre a mordomia do meio ambiente. Hoje, irmãos, vamos finalizar este subtema falando da importância da água. E, irmãos, quando nós pensamos nisso, na água, nós verificamos no Novo Testamento que esse foi um termo muito aplicado ao nosso Redentor. O próprio Senhor Jesus, ele falou que quem crer nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Você se lembra também do que Cristo mostrou ao apóstolo João, livro do Apocalipse, capítulo 22, mostrou-lhe o rio da água da vida e era brilhante como cristal, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. Por isso nós precisamos celebrar esta realidade. É Cristo que descedenta a nossa alma, não é? Vamos cantar, irmãos. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Amém. Um termo usado no Novo Testamento para se referir ao que Cristo é e ao que Cristo fez e ainda faz para alcançar o coração do pecador. Ele mesmo é o rio da água da vida. Irmãos, eu peço que vocês abram a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Nós vamos ler os versos 10 e 11. O texto nos diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A ênfase do texto que lemos é na palavra de Deus, aquilo que sai da boca do Senhor, e ele usa, Deus mesmo usa através do seu profeta essa figura da água, né? Da chuva, da neve, que para lá não torna, para o céu não torna, sem que primeiro regue a terra, fecunde e faça brotar. Muito sugestivo isso, porque como já falamos, o termo água, a ideia é muito usada para representar o próprio Deus. E eu me lembro, irmão, irmã, que quando estava no ensino médio, então chamado de colegial, me lembro de estar numa roda de amigos conversando e um deles, abertamente ateu, ele então colocou a sua opinião dizendo que não acreditava mesmo em Deus, o que é que tinha de sobrenatural neste mundo, não tinha nada disso. Me lembro, irmãos, que eu citei a água. E eu perguntei para ele, esqueci até o nome dele, mas eu coloquei que quem será que inventou isso, né? Da onde veio isso? Ninguém até hoje é capaz, até aquela data e até hoje os nossos dias, foi capaz de fazer água, de fabricar água. A ciência já entendeu qual é a fórmula da água, mas de onde vem é um fato que demonstra alguém por trás. É a figura de Deus, o Criador. Irmãos, ele simplesmente ignorou o que eu disse, infelizmente. Mas a água nos remete ao Criador. E quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vamos ver que no princípio, você se lembra, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Hoje nós sabemos que o nosso planeta possui 2/3 de água, não é? E 1/3 de porção seca. Falando em termos de porcentagem, nós podemos dizer que a água ocupa 70% da superfície terrestre. A maior parte dela, 97%, é de água salgada. Só 3% é de água doce. E ainda desses 3%, eu não sei se você tem já essa informação, desses 3%, só 0,01% é que vai para os rios e que fica disponível para o nosso consumo. Nós temos notado, irmãos, que as pessoas sabem pouco sobre a água e por isso valorizam pouco a água, né? E por isso glorificam pouco a Deus, o Criador, nessa questão da água. As pessoas sabem apenas quando as companhias de água começam a fazer racionamento, né? Porque aí os reservatórios vão ficando baixos em razão da falta de chuvas em certas fases do ano. Além disso, do modo geral, o povo não sabe mais nada sobre a água e vai usando a água indiscriminadamente, assim como muitos não sabem nada sobre o petróleo, que não tem reposição, né, na natureza, também está prestes a se acabar. Então nós precisamos falar, irmãos, sobre a água, a importância da água no meio ambiente e como devemos usá-la para a glória de Deus e do jeito de Deus, do jeito que Deus quer. Mas precisamos falar aqui do ciclo da água. A água subsiste dentro de um ciclo, que é o caminho que ela percorre, né? Com a evaporação que sobe para a atmosfera, sabemos que as nuvens são formadas e estas, quando devidamente carregadas,
despejam água sobre a terra. Essa água penetra no solo, vai suprir ali as nascentes dos rios, os reservatórios subterrâneos, chamados lençóis freáticos. Se a chuva cai então sobre o mar, essa água se mistura com água salgada, que depois será também evaporada novamente. Os especialistas dizem, irmãos, que a quantidade de água existente no planeta não aumenta nem diminui. Ela apenas muda de lugar e de posição. E para entendermos esse assunto, irmãos, nós precisamos levar em conta os volumes de água acumulados e o tempo médio que a água permanece no ambiente terrestre, né? Calcula-se que nos rios o volume estimado de água é de 1.700 quilômetros cúbicos e o tempo em que essa água permanece no leito do rio é de 2 semanas. 2 semanas. Depois já tudo é renovado, não é? Outra informação que temos é que as geleiras e a neve detêm ali 30 milhões de quilômetros cúbicos de água e ela permanece congelada, como sabemos, por milhares de anos. Outro dado, a água da atmosfera assume um volume de 113 mil quilômetros cúbicos e fica no ar de 8 a 10 dias. Depois, tudo é renovado. Os cálculos mais recentes estimam que a atual quantidade de água no globo é a mesma desde os começos do surgimento do planeta. Vejam que coisa interessante. Mas nós temos que falar dos problemas da água, infelizmente. Falemos das impurezas, né, na água. A água tanto pode lavar, limpar, e é assim que esse termo e esse conceito é usado quando em referência a Cristo e a sua obra, né? Mas a água também pode absorver sujeira. No seu curso, ela assimila todo tipo de impurezas, algumas que entram na sua composição, como bactérias e certos produtos químicos, outras como detritos diversos que se incorporam a ela na sua trajetória, tornando-a imprópria para o consumo. É o caso, infelizmente, da maioria dos nossos rios, cujas águas precisam ser tratadas para que possam ser utilizadas por mim e por você. Há também, irmãos, o desmatamento e a erosão, quando falamos dos problemas da água. Quando há o desmatamento na região das nascentes das águas, o que acontece? A fonte tende a diminuir o seu fluxo, chegando muitas vezes até a secar. E de forma semelhante à erosão, principalmente ali nas margens dos rios, pode diminuir ali o volume de água, e isso tem acontecido muito com certos tipos de mineração dos rios, nas margens dos rios. Há ainda a impermeabilização do solo, né? Com as grandes cidades, e nós vivemos numa delas, a área coberta do solo é muito grande, quer seja pelas construções de casas, edifícios tão pertinho uns dos outros, quer seja pela grande área asfaltada, cimentada das ruas, das rodovias e dos nossos próprios quintais em casa, a chuva cai, mas ela fica retida ali, não tem para onde escoar, né? Não entra para voltar aos lençóis subterrâneos. O mínimo que ocorre é o quê? Você sabe, ela é novamente evaporada, mas antes disso, vários prejuízos, né? As fontes das águas minguam, a água retida provoca alagamento, onde não deveria acontecer isso. Prejuízo. Um dos grandes expedientes, irmão, seria eu e você evitar cimentar os nossos quintais. Seria eu e você fazendo jardins, hortas, para que a água pudesse voltar ao seu lugar e prosseguir o seu ciclo que citamos há pouco. Agora, isso é tão difícil, né? Nós não queremos sujeira, nós não queremos lidar com terra, não queremos lidar com barro, e o meio ambiente é afetado e nós sofremos. São poucas as pessoas que gostam de mato, não é? Cada vez menos pessoas. E com isso, repito, nós influenciamos negativamente essa nossa casa, o nosso ecossistema, e somos prejudicados por isso. Mas falemos também, nessa sequência aqui, das próprias enchentes, né? As enchentes, irmãos, fazem parte do ciclo das águas.
Sempre fizeram parte, estão dentro dos planos da natureza, dos planos do Criador para a natureza. Entretanto, o ser humano é que se colocou no caminho das enchentes, né? E hoje isso traz prejuízo, acarreta prejuízo para tanta gente. Por isso, irmãos, eu creio que há necessidade de falarmos aqui, nesse nosso último estudo sobre a mordomia do meio ambiente, a respeito do uso racional, sábio da água. E isso tem tudo a ver com a nossa fé, porque agrada o Criador. E sendo nós mordomos fiéis do nosso Criador, administradores daquilo que ele nos confiou, no caso aqui, a água, nós temos aqui algo muito espiritual. Devemos usar racionalmente e de modo sábio a água fornecida por Deus a cada um de nós. Nos nossos dias, nós precisamos urgentemente trabalhar no planejamento, na educação das pessoas a partir de nós, para que a água cumpra o seu maravilhoso papel na nossa vida, na vida humana, né? Alguns expedientes que a gente propõe aqui. Primeiro, evitar o desperdício. Banhos mais rápidos, não lavar as calçadas, não lavar o carro em casa e, se fizer isso, usar o balde, né? Em vez de uma mangueira que jorra água o tempo todo, vigiar os vazamentos das torneiras, dos canos de casa e também das vias públicas, né? Evitar é a palavra, evitar desperdício. Isso é cristão no mais absoluto termo desta palavra. Segundo, reaproveitar. A começar da água doméstica, nós temos meios para reaproveitá-la, né? Que tal armazenar a água da máquina de lavar, por exemplo, para ser usada na descarga do vaso sanitário? Nós economizaríamos e estaríamos reaproveitando aquilo que não é eterno neste planeta, a água. Indústrias que usam água para certas atividades também estão submetendo, né, a tratamento a água, reaproveitando, né? Isso é muito bom. Reaproveitar. Podemos fazer isso a partir das nossas casas. Podemos falar também aqui da captação das águas da chuva. Um excelente meio de poupar água é fazer isso. A chuva sendo captada, principalmente, irmãos, aquelas que caem sobre os nossos telhados, com canaletas ali bem adaptadas, né? Podemos chamar alguém que sabe fazer isso. Então, a água limpa das chuvas se escoa até algum reservatório, no nível do telhado, mesmo no chão, e essa água vai poder servir para tanta coisa. Lavar calçadas, molhar o jardim, descarga dos vasos sanitários, já citei isso, tantos outros afazeres da casa, afazeres domésticos. E eu quero, irmãos, concluir a minha palavra hoje citando um texto muito conhecido nosso. Está registrado no livro dos Números, capítulo 20, a partir do verso 7. É aquela tremenda experiência em que Deus fez uma rocha dar água para o povo de Israel beber. Você se lembra do que aconteceu ali? O povo havia murmurado, estava murmurando por causa da sede, e Deus então mandou Moisés falar à rocha para que lhe desse água. Mas Moisés ficou irritado com o povo, com a murmuração dos israelitas, e ao invés de obedecer aquilo que Deus tinha falado, que era falar à rocha, ele feriu a rocha com raiva 2 vezes. E aí saíram, diz o texto, muitas águas. Nós notamos, irmãos, que Deus não gostou dessa atitude de Moisés, e foi por causa desta experiência que aquele grande líder perdeu um tremendo privilégio, né? Perdeu o privilégio de entrar na terra de Canaã, na terra prometida. A minha pergunta é a seguinte: o que é que foi que aconteceu ali, irmãos? Qual foi o problema, o grande problema que Deus desaprovou, que Deus não gostou? Bom, o relato bíblico mostra claramente que Moisés não glorificou a Deus falando a rocha ali, né? Ele feriu a rocha. O milagre ali, em outras palavras, poderia ser muito mais visível. Imagine, Moisés apenas falando a rocha e dela brotando água, né? Mas ele foi lá e feriu, irritado que estava. Foi por isso. Mas eu creio, irmãos, que cabe aqui uma outra palavra, não é? Uma outra explicação. Tem algo além disso
que a gente pode deduzir do contexto ali de Números capítulo 20. Como nós vimos, saíram muitas águas quando Moisés feriu a rocha 2 vezes ali. O fato de Moisés ter feito isso provocou um fluxo desnecessário de água, não é? Houve um desperdício ali, e ainda mais isso acontecendo no deserto, né? Que problema isso ocasionou. Eu creio, irmãos, que a gente pode ver aqui neste episódio que o que Deus pensa de nós quando nós estamos desperdiçando água. Um detalhe simples, por exemplo, tem muita gente que não consegue escovar os dentes com a torneira fechada. Uma coisa tão simples, mas a água escoando e escorrendo literalmente pelo ralo, né, sendo perdida. Irmãos, nós temos de ter cuidado com o uso da água, ela pode acabar um dia, mas não apenas por isso. Temos que ter cuidado com o uso da água, porque isso agrada o nosso Criador. Foi uma criação do nosso Pai Celeste. E nós, como bons mordomos, fiéis mordomos, administradores daquilo que Deus nos colocou na nossa mão, devemos cuidar da água. Nós não sabemos se Deus vai estar disposto a fazer milagres para nos trazer água, né? Como fez com o povo ali no deserto. Ele pode fazer isso a qualquer momento. Não sabemos se ele ainda quer fazer isso. Com essas considerações, irmãos, nós terminamos aqui a nossa série sobre mordomia. Na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir, nós vamos iniciar uma nova série de estudos. Minha oração, meu desejo e minha oração é que isso tenha aberto os nossos olhos para alguns aspectos que já sabíamos, relembrando isso, para outros que a gente não tinha ainda atinado, e que sejamos, principalmente nessa questão do meio ambiente, melhores mordomos daquilo que Deus tem nos confiado. Vamos orar agora ao nosso Senhor? Querido Deus e nosso Pai, obrigado a Deus. É o Senhor quem nos mantém, é o Senhor quem nos dá vida, respiração e tudo mais. E obrigado a Deus por esta série de estudos. Vimos vários aspectos da nossa responsabilidade como administradores do Senhor neste mundo. Queremos te pedir sabedoria, queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos conduza no caminho de uma fiel mordomia. E principalmente nessa questão da água, ó Deus, abre os nossos olhos para que possamos, ó Deus, refletir o amor do Senhor pelo ser humano, cuidando, zelando daquilo que o Senhor mesmo criou. Ó Deus, aproveitamos para, mais uma vez, novamente, clamar ao Senhor pelas nossas famílias, clamar ao Senhor pela nossa sociedade, pelo nosso país e por este mundo, ó Deus, nesses dias de pandemia. Tem misericórdia. Rogamos, ó Deus, que o Senhor derrame da tua sabedoria sobre a mente, sobre as mãos dos pesquisadores, dos cientistas, para que, ó Deus, seja descoberta uma vacina, sejam descobertos os remédios, para que, ó Deus, a população não seja alcançada, ó Deus, negativamente por essa ordem de coisas, mas, ó Deus, que sobretudo nós que já, pela graça do Senhor, o conhecemos de perto, e todos, até mesmo descrentes, possam, ó Deus, todos nós possamos, ó Deus, ver a mão do Senhor e ouvir aquilo que o Senhor está nos falando através de toda esta pandemia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão e irmã, um forte abraço. Deus o abençoe. Um final de semana abençoado.